Olá, tudo bem? Meu nome é Arlene Gomes e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa palestra, onde irei falar sobre os 5 passos que uma imobiliária tradicional utilizou para saltar de apenas 2 vendas por mês para mais de 27 vendas em 2 meses. Nessa palestra, quero ajudar proprietários de imobiliárias, diretores, gestores de pequenas e médias imobiliárias a entender definitivamente como dar um salto de no mínimo 2 vezes nos resultados das vendas da sua imobiliária. Você irá descobrir como ter uma equipe que sabe exatamente o que precisa fazer para que a sua imobiliária também atinja as metas de vendas todos os meses. Isso mesmo, metas de vendas todos os meses. E ainda verá casos reais de imobiliárias que saíram de um cenário caótico e sem perspectivas para um ambiente de resultados e crescimento, mesmo em momentos difíceis. Meu nome é Arlene Gomes, como já falei, né? Falar um pouco mais sobre mim, sou cofundadora do Imóvel Academy, uma empresa com foco em aprendizado, que possui o objetivo em aumentar no mínimo 2 vezes o faturamento das imobiliárias, por meio de processos ágeis e por meio de tecnologia. Sou palestrante, com participação em diversos eventos do mercado imobiliário. Em 2018, participei do maior evento da América Latina, o Conecta Imob, né? E este ano, novamente, fui convidada para palestrar deste grande evento. Também sou mentora de um grupo de imobiliárias, onde nosso foco é criar uma estrutura de autogestão e crescimento constante de faturamento. E eu quero mostrar para vocês agora as 5 razões por que vale a pena ver essa palestra. E a grande pergunta que eu tenho para você é a seguinte: por que você deve aprender como organizar a sua imobiliária para alcançar resultados como os dos clientes que eu acompanho? Um dos nossos clientes, ele saiu de 0, 2 vendas por mês para 27 vendas em 2 meses. Inclusive, só nos primeiros 4 meses deste ano, ele aumentou as vendas em mais de 50%, se comparado ao mesmo período de 2017 e 2018. Esse tipo de crescimento te dará muito mais clareza para onde sua imobiliária poderá expandir. Te ajudará a ter mais liberdade e tempo com a sua família. Deixará a sua imobiliária mais independente de você. Você não precisará estar todos os dias na sua imobiliária. Os seus funcionários terão muito mais senso de propósito e estarão muito mais alinhados com as suas metas de crescimento. Foi exatamente o que aconteceu com um dos meus clientes, o Anderson Campos. Antes de ter o meu acompanhamento, ele fazia os controles da imobiliária em um caderno. É isso mesmo, em um caderno. E mesmo assim, fazia em média de 0 a 2 vendas por mês. Ou seja, não fazia, quando fazia 2 vendas, né? Após aplicar os conceitos que irei compartilhar com você nessa palestra, ele chegou em 27 vendas nos meses de fevereiro e março desse ano, do ano de 2019. Eu sei que esses números podem parecer algo fora da curva, 27 vendas de 2 para 27 vendas, né? Mas me comprometo que irei lhe mostrar exatamente o que ele fez. E como você também pode replicar as mesmas ações e atingir resultados incríveis em sua imobiliária. Antes de mostrar esse passo a passo, eu preciso contar para você como que eu cheguei nesses resultados. Eu comecei a me interessar por crescimento de imobiliárias quando eu fui gestora de uma imobiliária entre os anos de 2008 até 2017. Eu, como gestora, precisava gerar resultado. E por causa disso, eu sempre estudei, participei de inúmeros eventos no mercado imobiliário. Fui, inclusive, para o exterior. Avaliei como as imobiliárias lá faziam, o quanto eram ágeis em seus processos. Tudo com o intuito de fazer com que a imobiliária que eu fazia gestão viesse a crescer. Mas eu sempre batia em algumas barreiras e algumas dificuldades. Às vezes a equipe não comprava as minhas ideias, outras vezes era a própria diretoria. Por mais que eu me esforçava, por mais que eu trouxesse novidades, nada disso era suficiente. Nada disso era suficiente para gerar uma mudança significativa nas vendas. Eu, inclusive, cheguei ao ponto de pensar que esse mercado não era para mim, pois eu acreditava que era muito difícil promover mudanças em um mercado tão tradicional como era a imobiliária onde eu trabalhava. Vou falar a verdade para vocês, eu confesso, pensei em desistir. Eu sempre usei metodologia de gestão e produtividade,
Mas foi em 2017, já em uma empresa de tecnologia para o mercado imobiliário, que eu conheci uma técnica de gestão que é a mesma técnica utilizada pelo Google por várias startups no mundo todo. E essa técnica mudou completamente a minha forma de engajar equipes e gerar resultados extraordinários. Gente, parece que é mentira, mas é algo muito simples se comparado com outros métodos de gestão. Outros métodos de gestão que são longos, complicados de se ver resultado, confunde a cabeça das equipes. Comecei a aplicar na minha gestão e junto com a minha equipe de sucesso do cliente, os resultados foram surpreendentes, foram incríveis. Números fora da curva mesmo. Consegui 85%, 95% e mais de 200% de aumento nos números que eu gerenciava. Na época eu fui até questionada por que os meus resultados da minha equipe estavam tão acima da meta. Foi quando eu comecei a aplicar a mesma metodologia dentro das imobiliárias. Eu apresentei alguns cases no maior evento da América Latina, como eu mencionei, né, o Conecta Imob, e alguns inclusive não acreditavam em um resultado tão rápido. Esses resultados chamaram realmente muita atenção de alguns diretores, de alguns proprietários de imobiliária, e comecei a ensinar essa técnica para muito mais clientes. E os resultados foram realmente incríveis, mostrando uma consistência, o que confirmou que eu estava no caminho certo. Mas antes de prosseguir, eu quero te mostrar 3 armadilhas. 3 armadilhas que a grande maioria das imobiliárias estão cometendo hoje. A primeira armadilha é não trabalhar com nicho. Ou seja, trabalhar de forma generalizada e não especializada. A segunda armadilha é não possuir gestão por dados. Pelo contrário, muitos gestores seguem opiniões e achismos. E a terceira armadilha é não possuir gestão de pessoas focadas em resultado. Antes de mostrar para você como essa técnica funciona, eu preciso te mostrar os principais erros, porque a maioria das imobiliárias estão estagnadas, sem bater metas e com risco de fechar as portas, ficando num ciclo vicioso de falta de resultado. O primeiro erro é não trabalhar com nicho. Veja esse exemplo. Imagine você com um problema de joelho e você vai em um clínico, num médico de clínico. É o que é um médico genérico, né? Ele te avalia seu joelho, te receita, te dá um remédio para dor. Só que isso não resolve, não basta. Você continua sentindo dor. Daí você vai no fisioterapeuta, faz algumas fisioterapias, mas também não resolve. Até que você vai no ortopedista, ou seja, você vai no médico especialista em joelho. Aí ele avalia, pede exames e descobre a causa e vê que você precisa de cirurgia. É quando realmente você opera e resolve o seu problema. Atualmente, a maioria das imobiliárias trabalham da mesma forma, trabalham de forma genérica, com todo tipo de imóvel e todo tipo de cliente. Os proprietários de imobiliária, diretores, gestores, pensam que quanto mais diversificada for a carteira de imóveis, melhor. Mas esse é um grande erro. E um dos motivos porque muitas imobiliárias estão sem bater suas metas de vendas. Prova disso é um dos nossos clientes que possuía mais de 4.000 imóveis sendo divulgados em seu site. E após a ficha dele cair, após ele aplicar a nossa orientação, ele viu que haveria necessidade de nichar, onde ele começou a reduzir a quantidade de imóveis em sua carteira de 4.000 para menos de 1.000 imóveis, focando em um nicho onde era muito mais rentável para a imobiliária dele e tinha maior chance de fechar negócios. E mesmo reduzindo sua carteira, o seu faturamento aumentou. Aumentou extraordinariamente para mais de 10 vezes. Esse é o poder do nicho, apoiado por processos. É incrível como o poder do nicho aumenta e muitas vezes o resultado da sua imobiliária. Já o segundo erro, que é muito comum, é a falta de gestão por dados. Muitos clientes que eu acompanhei faziam acompanhamento em cadernos. Isso quando tinha algum tipo de anotação. Outros nem alimentavam o sistema ou quando alimentavam não olhavam para os números. Fonte estratégica dos pontos de melhoria. Como bem já dizia o papo da administração,
Peter Drucker, nós só conseguimos gerenciar aquilo que medimos. É uma grande verdade. Sem possuir clareza e controle dos dados, ou seja, dos números da sua imobiliária, é praticamente impossível bater as metas. E falo mais, é como se você estivesse em um grande barco, em alto mar, sem quaisquer direcionamento. Ter domínio dos números te dará total clareza para que a sua gestão seja eficiente. Te dará senso de propósito para o seu negócio, para o negócio da sua imobiliária. Já o terceiro erro que vi em muitos dos meus clientes é a falta de gestão por pessoas. Muitos proprietários de imobiliária, muitos gestores contratam funcionários sem nenhum tipo de análise de perfil. É muito comum os colaboradores serem membros da família do diretor, serem irmão, cunhado, um primo. Inclusive, não tem problema nenhum de ser um parente da empresa. Mas pense comigo. Acontece que, na maioria dos casos, é muito difícil separar os negócios das questões familiares e tentar que o colaborador faça a entrega em cima de metas. Como que você irá cobrar mais resultados de um funcionário que é seu irmão ou seu cunhado? E o pior, como você irá demitir ou relocar um parente se for necessário? Sempre o fator emocional falará mais alto. Em todos os exemplos que nós acompanhamos, fica difícil de relocar porque o valor emocional fala mais alto, comprometendo os resultados da sua empresa, da sua imobiliária. Você já pensou nisso? Não há problema, inclusive, nenhum ter funcionário com parente, viu, pessoal? Bom deixar isso claro. Desde que tenha o perfil ideal e competências e habilidades para o cargo. E que você tenha a habilidade para cobrar metas sem interferências emocionais. Inclusive, nós utilizamos o painel de cargos. É o que dá clareza de quais as atividades esse colaborador precisa fazer, qual o perfil ou quais os perfis mais adequados para essas atividades e quais metas estão linkadas a cada uma dessas atividades. O colaborador já é contratado ou já é acompanhado sabendo o que precisa ser entregue. E quando os funcionários não são parentes, são pessoas contratadas de forma errada, sem o perfil adequado, isso também compromete muito os números do seu negócio. Então, o PAC é a ferramenta mais simples e estratégia, que é o painel de cargos, para você fazer uma gestão muito eficiente, focada em pessoas que entregam resultados. Mas agora eu vou falar para vocês dos 5 passos que você deve aplicar para, no mínimo, dobrar os resultados das vendas da sua imobiliária. Esses foram os mesmos passos que os meus clientes aplicaram e que fizeram com que vários deles estivessem saltos de não só 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 13 vezes nos números das vendas de imóveis. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é criar em sua imobiliária uma cultura de resultados, utilizando a técnica de OKR. O OKR ele é aplicado na gestão por dados e dará muito mais clareza dos objetivos, ou seja, das metas da sua imobiliária para todos os colaboradores. Dará também um maior envolvimento dos seus funcionários em cumprir o planejamento de metas. Ele dará ainda muito mais foco do que realmente interessa para a sua imobiliária crescer, gerar vendas e bater metas todos os meses, mesmo apesar de crises ou outras dificuldades do mercado. Veja esse exemplo da Soraya. A Soraya é uma exímia proprietária de imobiliária que possui muita disciplina na utilização do OKR. Esse exemplo da Soraya, ele representa uma evolução de 1 mês dentro da sua imobiliária, onde cada semana, semana por semana, ela junto com a sua equipe alimenta esse quadro e vai verificando todas as dificuldades, todos os problemas, todos os gargalos para cada um dos indicadores. Veja mais, veja a evolução da Soraya nesse gráfico, onde eu apresento meses e meses de evolução utilizando o OKR. Você sabia que a Soraya, antes de utilizar o OKR e antes de fazer o curso comigo, ela tinha meses, a maioria dos meses ela alugava 3, 4 ou nenhum imóvel? Hoje ela tem uma constância em negócios
porque o OKR trouxe muita clareza. Foi exatamente isso que eu ensinei para muitos outros clientes que conseguiram aumentar os resultados em 3, 5 e até 13 vezes mais. Deixa eu falar para vocês um pouco mais dessa técnica, que foi criada dentro da Intel, quando o Google começou a usar e a utilizar e a propagar. Dentre várias outras empresas de sucesso que também utilizam o OKR. O OKR, qual que é o grande trunfo dele? Ele auxilia a encurtar caminho, já que há uma priorização do que precisa ser feito, ou seja, quais objetivos, quais as metas e quais os indícios, quais os indicadores que comprovam a conquista de cada um dos objetivos. O segundo passo é descobrir onde a sua imobiliária é mais forte. E isso é possível por meio do mapeamento cultural da sua empresa. O que é um mapeamento cultural? É uma forma de pensar e agir dos seus colaboradores. Isso, na verdade, é conseguido por meio de um conjunto de perfis comportamentais de cada um dos colaboradores. E esses perfis comportamentais mostram quais são as características predominantes de cada pessoa. Com isso, você consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos, acelerando os resultados do seu negócio. O grande erro hoje é que os funcionários são contratados e desempenham funções das quais não possuem perfil para tal. E isso contribui para o não batimento das metas. Muito mais estresse para liderar equipes e pessoas infelizes trabalhando. E a forma mais eficiente de você ter a clareza disso é ter um mapa cultural bem definido da sua imobiliária, da sua equipe de vendas. O mapa cultural pode ser representado nesse desenho, onde nós temos 4 principais forças. As forças que são focadas para o crescimento do seu negócio, a força que está mais voltada para questões internas da sua imobiliária, as forças que trabalham a questão do controle das regras e forças que estão linkadas diretamente à flexibilidade. Então a gente dá clareza, a gente consegue medir algo tão intangível que é a cultura de uma empresa por meio dessa nossa metodologia. E agora eu quero entrar no terceiro passo com vocês, que é se tornar um especialista e deixar de ser generalista no mercado imobiliário. A imobiliária que se torna especialista de uma determinada região, ela ganha autoridade e ela atende e entende o seu cliente de uma forma muito mais assertiva. Desse modo, ela consegue encurtar a jornada de compra do cliente. Veja esse exemplo de um dos nossos clientes que atuam em uma região daqui de Belo Horizonte. Antes de fazer o curso comigo, ele atuava em mais de 29 bairros da região da Pampulha. E ele percebeu que é muito difícil ele atender bem e ter tantas ofertas, ou seja, tantos imóveis em 29 bairros. Foi quando ele percebeu que onde ele seria muito melhor seriam em 7 bairros e não em 29 bairros. Foi quando ele resolveu nichar, ser especialista em 7 bairros. Vale lembrar que hoje o tempo que um cliente leva para comprar um imóvel, ele pode durar até 1 ano. Como imobiliário especialista, esse prazo pode ser reduzido para 1 mês. É incrível como o nicho faz todo sentido quando começa a ser utilizado dentro da imobiliária e como consegue trazer resultados incríveis por essa estratégia. O quarto passo que eu quero mostrar para vocês terem resultados, é possuir uma mentalidade para mudanças. O mercado imobiliário é muito tradicional. Em muitas imobiliárias, as coisas são feitas da mesma forma que eram feitas 10, 20, 30 anos atrás. Só que hoje as coisas mudaram, novas tecnologias, novas formas de fazer negócios. O comportamento do consumidor mudou. E hoje o cliente ele tem na mão um celular, que lhe dá muito mais poder de informação. Diretores, líderes de imobiliárias precisam entender esse novo comportamento. Veja esse exemplo. Eu acredito que irá acontecer com as imobiliárias será o mesmo que aconteceu com os táxis. O Uber hoje, ele cobriu quase que 100% dos mercados dos taxistas. Exatamente porque esses não estavam preparados para as mudanças do consumidor. O mesmo irá acontecer no mercado imobiliário. E quem tiver preparado evitará grandes problemas no mercado. O quinto passo é buscar ajuda e ter um mentor. Quem que você, líder, gestor de imobiliária, irá procurar
quando tiver de resolver problemas complexos em sua estratégia, em sua empresa, na sua imobiliária? Quem que irá procurar quando precisar de orientação? Então, minha recomendação para você é que tenha um mentor para lhe ajudar na sua jornada. Isso fará total diferença nos seus resultados. Aprender com o que já fez, já testou e tem resultados. E agora eu quero te fazer um convite. Se isso tudo fez sentido para você, nós temos um programa de aceleração de negócios chamado Imobiliárias Autogerenciáveis. Neste programa, nós te ajudaremos a identificar um nicho imobiliário que seja mais lucrativo para a sua imobiliária. Vou te ajudar também a ter uma gestão por dados com OKR, como eu já falei, de alguns clientes nossos, e com foco em crescer no mínimo 2 vezes o faturamento atual utilizando o OKR. Você também verá nesse programa como ter um mapa de cultura na sua imobiliária pode fazer todo sentido com seus colaboradores, com o perfil certo, em funções compatíveis com cada um desses perfis. E como que este programa funciona? Este é um programa de implementação da nossa metodologia em até 8 semanas, com suporte por e-mail com os especialistas, com encontros semanais ao vivo para tirar as dúvidas, e o que te possibilitará fazer parte também de uma comunidade de alunos do Imob Academy. E falo mais, temos alguns bônus para quem participar desse programa. Além da adesão neste programa, nós temos como bônus um evento, a participação de um evento presencial em Belo Horizonte, onde iremos mostrar ao vivo como implementar toda essa metodologia. Uma excelente oportunidade de aprender com outros clientes o que eles fizeram para ter resultados realmente fora da curva. É um network incrível que você terá neste evento. Além disso, teremos 2 mentorias online, 1 a 1, de 1 hora, para ajudar no alinhamento e aplicação dessa metodologia. Se você quer realmente colocar a sua imobiliária no topo do mercado imobiliário e aplicar essa metodologia de aceleração de resultados, você pode aproveitar a oportunidade de ter um diagnóstico gratuito por meio de uma ligação com um dos nossos consultores. Nós iremos fazer uma avaliação gratuita da sua imobiliária, trazer clareza para o seu momento atual e qual é o caminho que você precisa seguir para alavancar os resultados do seu negócio, da sua imobiliária. E para isso, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário de diagnóstico para que um de nossos consultores possa lhe dar uma sessão de diagnóstico estratégico gratuita. E se entendermos que a sua imobiliária tem um perfil para participar do nosso programa, poderemos inclusive convidá-la a participar. Veja a evolução desses clientes, veja o quadro comparativo e a evolução desses clientes que estão conosco e já colocaram pelo menos parte do processo da metodologia e os resultados incríveis que eles estão tendo, mesmo não colocando todo o processo para funcionar. Parte do processo já em funcionamento já gerou resultado muito mais que 2 vezes, alguns 5 vezes, 10 vezes, inclusive o próprio caso do Anderson, que já tem um resultado 3 vezes mais anterior à nossa orientação. Então vem comigo, vem conosco do Imob Academy, faça parte do grupo de imobiliárias autogerenciável que resolveram fazer um novo mercado, participar desse novo mercado. Quero aproveitar e agradecer para quem esteve comigo até agora, no final dessa palestra, e dizer que a gente se vê em breve. Um grande abraço, um beijo e até mais. Meu nome é Anderson, a empresa é a Rede Casa Imóveis e a gente está no mercado há 11 anos. Em detrimento à crise, né, eu acho que os maiores problemas que eu enfrentei até hoje foi em relação a não conseguir medir o que era o meu problema, a minha empresa de fato. Essa era a minha maior dificuldade, é não saber medir aquilo que eu precisava para alcançar os resultados. O ponto de virada foi quando eu percebi que
ou eu fazia alguma coisa, ou algo de muito ruim que iria acontecer, que de repente ela dá um passo para trás, fechar uma das lojas, por exemplo. E aí, quando foi no mês de julho de 2018, eu conheci o Imóvel Academy com a Arlene e com o Jimmy, e aí iniciou o processo de virada. O Imóvel Academy, ele entrou com a solução do problema, porque ele me ensinou a medir a minha empresa conforme eu precisava, né? Então hoje nós temos tudo da minha empresa, ele é medido com precisão. Quantidade de leads, quantidade de imóveis que nós temos, inclusive, eu já falei em outro momento, no ano passado a gente tinha 5.000 imóveis cadastrados, hoje eu tenho menos de 1.000. Né? Isso me gerou mais qualidade no meu atendimento, isso me gerou mais clientes, isso está gerando menos trabalho e mais resultado. Com esse medir, né? Todo o processo da minha empresa. Nós tivemos resultado de crescimento, posso falar com segurança, de mais de 50%. Eu acho que o que foi falado até agora, acho que representa bem, né? E é uma verdade. No fundo do coração, eu indicaria, porque foi a partir daí da minha virada, né? Então, a partir do momento que eu conheci e coloquei em prática aquilo que eu venho aprendendo no Imóvel Academy, é o que me deu o resultado que eu realmente esperava, e eu acho que é o merecido para todo mundo que trabalha e busca um resultado expressivo. Então é por isso que eu indicaria, assim, de coração, o Imóvel Academy. Hoje, quando você tem, vou te dar um exemplo, a minha equipe hoje, quando eles reclamam, eu não tenho cliente, eu tenho os números, o meu resultado está ruim, eu tenho os números. Então, ou seja, isso vem através de quê? Do processo, um processo bem definido, um processo bem elaborado, que eu aprendi com o Imóvel Academy, para que eu possa argumentar com o meu corretor hoje, com os meus colaboradores. Hoje não tem esse tipo de problema mais. Por quê? Porque eu tenho processo e tenho argumento embasado em números para poder contestar qualquer um dos meus colaboradores.